Ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, eu não gosto de trabalhar com mulher. Mulher pra mim é casa. Tenho minha esposa fica em casa. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. No dia de hoje a gente vai receber uma convidada mais do que especial. Logo na sua primeira experiência de trabalho, o seu supervisor a chamou numa sala e disse que não gostava de trabalhar com mulheres. Ao contrário do que muitas pessoas fariam e se desanimariam com isso, ela optou por usar isso como força e hoje ela carrega inúmeras conquistas profissionais. Em 20 anos de um evento muito conhecido na indústria automobilística, ela foi convidada a ser a primeira mestre de cerimônias dentre muitos homens que já participaram por isso. Além disso, ela foi a primeira líder de seu departamento, aliás, a primeira líder mulher de seu departamento após muitos anos. É com muita honra que eu recebo aqui hoje Natália Trentrim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa oportunidade. É muito bom estar compartilhando dessa ideia, desse projeto com vocês. E espero agregar aí, passar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do que a gente pode estar fazendo e que as pessoas também possam se espelhar e conseguir aí o seu desenvolvimento e ter as oportunidades que um dia a gente teve lá atrás também e continua tendo. Obrigada mesmo. E sucesso. Muito obrigado, muito legal te receber aqui, Nath. E eu entendo que o principal aqui é você, então a gente queria ouvir de você. Conta um pouquinho da sua história, como tudo começou, de onde você veio. Vamos lá. Bom, eu sou do interior de São Paulo, nascida em Americana. Eu tenho muito orgulho da minha história, principalmente dos meus pais. Eu sou filha adotiva, então imagina assim, da onde você não tinha nenhuma perspectiva até então, né? E ser um presente na vida de duas pessoas e tá multiplicando esse amor aí para todos, né? Então eu me cobro muito também, mas veio aí de um berço humilde e eu acho que é isso, acho que é muito importante também a gente poder agregar na vida das pessoas e também principalmente focalizar naquilo que as pessoas têm de melhor e agregar no nosso dia a dia, né? Defeito todo mundo tem, então eu também tenho um balde de defeito, mas a gente tenta melhorar, tenta ser melhor a cada dia. Sobre a minha história, com 14 anos eu falei para os meus pais, eu estava iniciando aí o ensino médio e falei para os meus pais, eu quero trabalhar. Aí eles falaram, nossa, mas tá faltando algo? Eu falei, não tá faltando nada, mas eu quero trabalhar. E sempre, minha mãe foi doméstica por muito tempo, o meu pai tecelão, e minha mãe me levava no trabalho dela também, participei dessa vida porque não tinha com quem deixar, então ia com ela limpar a casa de famílias, enfim. Enquanto ela estava lavando um cômodo, eu estava lavando os panos de chão e Olha. Parceria desde sempre, né? E é isso, eu acho que a minha mãe como mulher, né, figura mulher, eu acho que ela tem agregado muito nesse profissional mulher que eu tenho sido também. Então ela fala pra mim, sempre falou, não dependa de homem, faça a sua história. Claro que um dia você vai casar e tudo mais, mas faça a sua história e tenha o seu valor, né? E ela fazia isso, ela tinha o homem como figura, o meu pai, mas também tinha o sustento dela, digamos assim, né? E foi isso, então com 14 anos eu comecei em numa confecção, na verdade não era bem uma confecção, essa confecção ela distribuía essas costuras, essas malhas para várias casas de família e eu trabalhava em uma casa que fazia essas costuras. Então eu limpava peças de roupa, eu lembro que eu ganhava 1 ou 2 centavos a peça. Nossa. E eu trabalhava meio período, então eu estudava pela manhã e trabalhava na parte da tarde. Chegava em casa, almoçava e ia trabalhar. Então eu até lembro que eu conversava com as meninas lá no dia que era bermuda, que era roupas de malha, tipo para pessoas da terceira idade, né? Aquelas roupas mais fresquinhas. E quando era bermuda era super bom, porque tinha menos sujeira ali na roupa, né? Então a gente conseguia lucrar mais, a gente torcia para fechar um mês de bermuda.
Mas fazia calo na mão, porque imagina você ali, né, a tarde toda limpando peça. Aí no ano seguinte, e nisso eu consegui, através desse emprego, né, informal, mas um emprego, pagar minhas coisinhas, fazer os cursos que eu queria fazer, que eu via que o pessoal não estava fazendo, né, ter um contato ali com a área de informática, inglês, aquele básico, digamos assim, né, mas que é necessário, né, sempre ter o primeiro passo. E dali, aí eu falei assim, pô, isso daqui tá legal, tá entrando uma grana, e eu sei que depende de mim, quanto mais eu limpar, mais eu vou ganhar. Aí quando foi no outro ano, já havia aberto para estar estudando no período noturno, e eu falei para os meus pais, eu preciso ir pro noturno para eu trabalhar o dia inteiro, porque quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar, e sucessivamente mais cursos eu vou conseguir fazer. Aí eu fui através disso. Aí eu tive uma oportunidade desse trabalho, depois eu fui para uma imobiliária, trabalhar fazendo contrato, boletos, enfim, um auxiliar administrativo. E a partir daí, como eu já estava fazendo os cursos, né, de informática, então eu tinha uma certa habilidade ali, dava uma fuçada no computador, então eu conseguia já ir mais para esse âmbito aí de administração. Então, aí fiquei nesse tempo na imobiliária, só que assim, ali era eu e o proprietário. Então, beleza, tava agregando porque eu conseguia aprender algumas ferramentas, né, e tudo mais, mas era eu e ele, eu sabia que não tinha nenhuma evolução por ali. Então, foi aí que uma conversa informal entre minha mãe e uma colega dela, a filha dela trabalhava numa multinacional, e essa empresa, ela contratava os jovens aprendizes, mas não seria bem um guardinha nesse âmbito, e sim mesmo indo em escolas públicas, eu sempre estudei em escola pública, e eles iam através dessas escolas públicas em Americana e via o histórico do aluno e fazia o recrutamento, convidava para estar participando desses processos. Aí eu falei, por que não, né? Por que não eu e por que não, né? Então foi aí que eu falei, não, eu quero participar sim. Ela falou, então faz um currículo, entrega, né? Kelly Guiroto, sou muito grata a ela, me entrega e aí vamos ver, não você já tem. Aí a partir daí é contigo. Eu falei, tudo bem. Nunca tinha participado de um processo numa empresa multinacional, mas eu falei, vamos lá. Fiz um currículo, vendo as coisinhas na internet, não tinha computador em casa, então eu fiz através no horário lá do trabalho, de almoço, né? Fiz, entreguei para ela, recebi a chamada, então passei a fazer os processos, também não tinha ideia nenhuma de como que era um processo seletivo, ainda mais uma multinacional, mas, né, a gente procura saber, quando você não sabe, você tem que ir atrás. E foi isso que eu fiz. Então eu fui atrás, eu consegui, passei, tive esse meu primeiro contato na empresa e um contrato de 1 ano, né? E a partir daí eu falei assim, esse 1 ano eu tenho que fazer valer a pena. E fui conhecendo, fiz várias conexões lá dentro, aprendi, e por ser guardinha, né, menor aprendiz, a gente tem uma oportunidade muito legal que a gente tem contato com todas as áreas. Porque é o famoso leva documento aqui, leva documento ali, assine isso aqui, passa para fulano e você acaba conhecendo várias áreas. Então é uma oportunidade muito grande. Tem momentos, e eu ouvia de outros menores aprendizes que falavam assim, poxa, eu sou um leve trás, apenas um leve trás. E a gente andava muito, realmente. Com esse negócio que não tinha assinatura digital, que tudo você tinha que coletar assinatura, realmente, nossa, a gente andava muito lá dentro, era céu aberto também entre os setores, né, entre os prédios. Quando chovia, misericórdia, né, era só por Deus, porque você tomava chuva mesmo, né. Mas, enquanto eles falavam, nossa, eu ando demais, tá chovendo isso aqui, eu falo assim, opa, essa área eu não fui ainda, deixa eu ver com quem que eu posso falar lá. Opa, essa área eu não fui ainda, já faço uma conexão ali, já me apresento, já falo onde que eu tô estudando, já dou uma enrolada ali, uma enrolada aqui e vou fazendo conexões. Então, assim, é todo jeito de você ver as coisas, né? E através daí eu comecei a conhecer muitas pessoas lá dentro, muitas áreas, aprender um pouquinho de cada, apesar de ter ficado fixa somente numa área lá nesse período de 1 ano.
Então, acabou meu contrato, infelizmente eu ainda não tinha 18 anos, não era maior de idade, então eu não consegui nem ir pra produção, nada do tipo, acabou. Aí eu fiquei cerca de 20 dias, já consegui entrar em uma distribuidora de pneumática como auxiliar de compras e ele estava expandindo. Na verdade, era uma pessoa que trabalhava já numa grande distribuidora e ele estava abrindo o seu próprio negócio. Então ele queria pessoas que realmente não tinham experiência, né, tanta experiência, para realmente começar todo mundo ali junto, até porque ele também estava começando. E aí ele ia disseminar o que ele queria, isso, aquilo, ele ia ensinar a gente. Então foi uma oportunidade em tanto, porque a partir daí eu entrei, eu consegui desenvolver fornecedores lá dentro e realmente a gente entrou num galpão que só tinha prateleira, não tinha peça. Então desde instalar computadores, de instalar uma coisa, de nomear prateleira, de colocar caixinha aqui, de fazer cadastro das peças, enfim, foi tudo do zero. Então eu tive essa oportunidade de participar desse desenvolvimento dessa distribuidora aí de pneumática. Eu nem sabia para que funcionava tudo, aí depois você vê lá, fazia pistões, isso e aquilo, ver as coisas funcionando era super legal depois, quando o negócio já estava maduro, né? E aí, num belo dia, eu recebi uma ligação desse meu ex-mentor, né, da época que eu fui menor aprendiz, falando o seguinte, tem uma oportunidade aqui para temporária, você faria a minha atividade e eu vou estar suprindo a atividade da Ana que vai estar entrando de licença, maternidade. Você topa? Como que você tá? Faz tanto tempinho que a gente não se fala, né? Eu falei, bom, é temporário? É temporário, 6 meses. Como que você tá? Eu falei assim, não, eu tô registrada, estava, não existe essa palavra, mas eu tinha uma certa estabilidade porque eu tava registrada, né? Perfeito. Mas aí eu falei assim, bom, aí eu tive que ser direta, porque, né, falei assim, qual que é a proposta salarial, né? Vai ter algum benefício, não vai? Como que funciona? Não, é temporário, eu sou contrato com período determinado, não tem benefício, claro, você vai usufruir do refeitório, isso, aquilo, mas é isso. Você quer sim ou não? Eu quero. Eu quero. Ah, mas você tem certeza? Depois ele falou que eu fui bem direta. Ele falou isso daí, falou, você quer sim ou não? Eu falei, eu quero. Acho que ele pensou que não, né? Porque, não tem benefício, não vai ter nada, isso, aquilo. Eu falei assim, claro que eu quero. Eu aprendi muito até aqui, mas eu vou voltar de novo para uma multinacional, né? E queira ou não, as pessoas ali têm mais oportunidades, né? Mais setores. E também já conhecia pessoas lá dentro, não tinha garantia de nada, mas, né? Falei, não, eu quero. Cheguei em casa e eu falei pros meus pais, falei, seguinte, eu tô saindo de onde eu tô e vou trabalhar como temporário. Meu pai, você é louca? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Eu falei assim, eu vou. Nossa. Eu vou. Então foi aí que eu troquei e eu ia ganhar o dobro. Então, assim, por mais que eu estava fixa no outro, que, né, eu tinha ali o INSS, né, aquelas coisas todas que pessoas mais antigas ficam mais fixadas ali, né? Ainda mais meu pai, você tem que ser registrada, isso e aquilo, né? Todas as pessoas de uma outra geração, elas pensam mas tudo da mesma bem, forma. mas tudo bem. E outra, pai e mãe, né, a gente tem que respeitar e ponto. Exato. Mas, enfim. Aí eu falei, não, eu vou, já decidi, eu já dei minha palavra, eu não vou voltar. Aí, ok, fiz todo o processo e comecei a trabalhar lá. Só que aí a carga de trabalho foi maior, porque eu estava exercendo a função desse meu mentor, as atividades dele, porque ele estava suprindo da superior. Mas foi massa, né? Porque é aí que eu desenvolvi realmente que aquele até então que eu era menor aprendiz, que eu vi a atividade dele fazendo e hoje eu tô fazendo, fala, pô... Acho que eu aprendi direitinho e tô aprendendo mais ainda. Errei? Claro que eu errei, mas aprendi com aquilo que eu errei. E por aí foi. Aí quando tava finalizando esse meu contrato de 6 meses, né, eu entrei nos 2 últimos anos da minha faculdade de administração. E eles falaram assim, tá acabando o seu contrato, você sabe que não vai renovar, que era de 6 meses, mas tem oportunidade pelo estágio. E a gente precisa de uma pessoa aqui. Você quer ficar? Eu, claro.
Claro, ainda mais, né, estágio você aprende mais ainda. Aí eu fiquei mais esses 2 anos e aprendi muito também, mudou um pouco as atividades, as pessoas que eu tinha vínculo, mas aprendi bastante e além de tudo a gente tinha aqueles cursos que os trainees passavam para nós também, tinha todo um projeto que você tinha que desenvolver, né, trabalhar anualmente ali, então foi muito bom mesmo. Até o pessoal que fez estágio comigo na época tem contato até hoje também, então é bem legal essa troca, pessoas que não moram mais aqui no Brasil, enfim, então é bem legal essas conexões que foi feito. E aí, quando eu tava finalizando já esse meu último ano de estágio, e eles já tinham falado pra mim, falaram assim, infelizmente não vai ter oportunidade, a gente não, por mais que a gente queira, mas a gente não vai conseguir ficar com você. A gente não consegue te efetivar, porque infelizmente a situação da outra unidade dessa empresa já estava fechando, então as pessoas dessa outra unidade já estavam vindo para essa que eu estava atualmente e já tinha ali uma sobrecarga de pessoas, né? Um excesso de pessoas, porque eles tiveram que fazer esse remanejamento. Então não fazia muito sentido, né? Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, acontece, né? Aí, beleza, eu falei assim, mas eu vou começar a mandar currículo então. Eu lembro até hoje que ele Emprega Campinas era fã de carteirinha, eu nem sei se existe hoje assim, Emprega Campinas. Mas eu ficava ali bitolada nas vagas e não tinha nome das empresas, né? Ele falava, multinacional dali, ou a empresa tá aqui no ramo tal, isso, aquilo. E eu disparava, não tinha LinkedIn naquela época, eu pelo menos não tinha. Não sei se há quanto tempo existe o LinkedIn. E aí eu comecei, era tudo através desse Emprega Campinas. Era geralmente agências, né, que recrutavam através desse Emprega Campinas. Eu falei, beleza, ok. E comecei a mandar e um belo dia eu tô lá no meu horário de almoço, acessei o e-mail desculpa, numa noite anterior, jantando com os meus pais, eu tinha falado que se eu não conseguisse entrar na empresa XYZ, e naquele ano, por consequência, meu irmão tinha mudado de país, eu falei, se eu não conseguir entrar na empresa XYZ, eu vou embora. Eu vou com meu irmão, eu vou fazer um curso de inglês lá, vou ficar lá, vou tentar por lá e pronto. Não vou ficar aqui. Falei, fui bem decidida, falei, não vou ficar aqui. Ainda mais agora, recém-formada. Quero fazer o inglês, quero pegar a língua, eu vou embora. Meu pai, pelo amor de Deus, já me basta um, agora o outro, e é só nós dois, né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu acho que minha mãe começou a fazer de tudo lá. E aí, beleza. E quando foi no outro dia, e eu querendo, né, o crescimento e tudo mais, aí abri o meu e-mail e aí eu vi que eu tinha perdido uma entrevista no dia anterior. Tava vendo em um dia, no outro dia era pra ter participado de uma entrevista, tinha uma convocação. Na hora que eu vi aquilo, Léo, eu falei, putz, eu não acredito, porque foi assim, justamente a empresa que eu tinha falado no jantar no dia anterior. Parece muita coincidência, mas acredite. Aí eu falei, claro, eu não falava o nome da empresa, mas a descrição e tudo mais, era certo que era a empresa que eu queria. Aí eu falei, caracas, e agora? Aí eu falei assim, bom, aí eu levantei, fui na mesa do meu superior, falei, aconteceu isso e isso, e a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, assim, até porque ele já tinha falado que eu não ia ficar. Aí eu falei, tá vendo isso daqui? Eu acabei de perder uma entrevista para essa empresa. Ele falou assim, o que você precisa fazer daqui pra tarde? Quais são as suas atividades? Eu falei, essa. Ele falou assim, faz o seguinte, deixa que eu faço. E vai. Corre atrás. Então assim, foi um paizão, né? Foi um pai. Porque ele pensou assim, se eu já abri o jogo, por que eu vou, né? Deixa. Então, beleza. Aí eu fui. Dali eu já saí, aí eu liguei nessa agência, eu falei, aconteceu isso, deu somebody love. Aconteceu isso, eu não vi, desculpa, eu tô vendo agora, era pra ontem, eu sei que era pra ontem.
Mas, por favor, fala pra mim que você ainda tem uma turma, que você ainda tá recrutando, que eu posso me encaixar nessa turma. É só uma pessoa. Ela falou assim, você pode vir agora? Que tá acontecendo a última turma agora. Aí eu falei assim, posso. Como? Não sei. Posso. Aí eu peguei a minha bizinha, que até então meu pai vai falar, pelo amor de Deus, você vai me pegar a pista com a bis. Porque você não tem estabilidade nenhuma, né? Mas eu tive que pegar. O caminho mais rápido era pela pista. Meu pai nem sabe que eu fiz isso, mas fui, tô viva. Estão sabendo agora. Tô viva. Cheguei mais tarde em casa, minha mãe super preocupada, falei que tinha feito hora extra. Tipo, estágio nem faz hora extra. Estágio nem faz hora extra. Mas beleza. Aí fiz o processo e tudo mais, o primeiro processo, né? E aí, a partir daí, fiquei ligadona nos e-mails, no telefone e tudo, né? Aí, depois, no outro dia, eu contei. Falei assim, então, falei que eu cheguei mais tarde, isso, aquilo. Fiz isso. Minha mãe, pelo amor de Deus. Você é doida, menina. Eu disse, não, isso chama determinação. Quando a gente quer e a gente se prepara e a gente quer muito algo, só basta a gente se preparar para aquilo acontecer. Então, a partir daí, eu falei, não, eu preciso ir até o final. E aí foram longos 3 meses de processo e até teve um episódio quando chegou na última fase que era pra fazer o presencial mesmo lá na empresa. E eu falei, e agora? Porque eu precisava de social, isso, aquilo, né? Eu tinha a minha bis, o meu pai trabalhava com o carro, não pegava o carro dele também, mesmo que fosse. E eu falei, e agora? Como que eu vou? Meu irmão tava ali, eu não tinha... Meus primos estão trabalhando, meus tios trabalhando. Como que eu... Não tinha Uber naquela época, não tinha ônibus que parasse por ali, que passasse por ali. Eu falei, e agora? E eu também não tinha grana. Aí eu falei, quer saber? Liguei lá no negócio de táxi. Falei, eu vou de táxi. Eu lembro até hoje, foi R$67,40. O dinheiro mais suado. Fui de táxi, peguei um táxi, vai vendo, pra uma entrevista a pessoa chega de táxi. Aí eu falei, caraca, aí cheguei na portaria, né? A pessoa vai fazer o processo, tal, isso e aquilo. O pessoal da portaria não entendeu nada, né? Só que eu esqueci, na verdade eu não sabia, era a primeira vez que eu tava indo lá, que da portaria até o local, a recepção, é uma puta bernada. E eu de salto, tal, isso, aquilo. Eu falei, Jesus, tudo dando errado. Tudo dando errado. Ela falou assim, é só, você tá de carro? A moça da portaria falou, você tá de carro? Eu falei, não, eu vim de táxi. Aí ela falou assim, então, olhou assim pro meu pé, é que é meio longinho. Eu falei, não, tudo bem, só me fala de onde que é, né, paciência. E fui, só que aí na hora que eu tava na metade do caminho, uma alma abençoada, depois foi até minha parceira de trabalho aí, acabamos entrando na mesma vaga, né, por fim. E ela falou assim, sobe aí, também tô indo pro processo e tal. Me deu carona até a recepção. E depois pra ir embora foi a mesma coisa, como que eu ia embora? Vai lá pedir outro táxi. Que não tinha ninguém pra aquele caminho, né? Aí fui, beleza, peguei outro táxi e fui embora, cheguei em casa pra minha mãe, e aí? Eu falei assim, gastei dinheiro à toa. Desse jeito. E aí? Falei, gastei dinheiro à toa, desculpa. Olha. E aí depois aconteceu Não tinha acabado meu contrato de estágio ainda. Eu tava fazendo dentro do meu contrato de estágio. Aí eu recebi a ligação onde eu tava trabalhando e aí a empresa me ligou falando que eu tinha passado no processo. Aí dali eu fui conversar com o meu superior. Aí eles já tinham falado, não, realmente a gente não tem nem por que segurar. E mesmo que fosse, mesmo que a gente tivesse uma oportunidade, o peso dessa oportunidade que você tá tendo seria muito egoísmo nosso ficar com vocês aqui. Mesmo que era multinacional para multinacional, mas eles falaram, não, lá com certeza você vai ter muito mais oportunidade e o peso para currículo e tudo mais vai ser bem maior. Então, mesmo que a gente tivesse oportunidade, eu não diria para você ficar aqui. Olha só que legal. Eu vou até fazer uma pausa aqui, Natália. Pensando em tudo que você já falou, alguns detalhes legais assim que a gente consegue pegar para crescimento, né?
Acho que o primeiro deles é quando você falou lá atrás sobre limpar as peças, que você fala assim, eu sabia que só dependia de mim. Então, quanto mais eu lavar, limpar, assim, mais resultado eu vou ter. E acho que isso é o primeiro passo aí de uma mentalidade de quem quer crescer. Com certeza. Depende só da gente. Sim. E esse mesmo tipo de pensamento você vê quando você começou a encontrar alternativas para conseguir fazer a sua história acontecer. Você ligou, você correu atrás, você achou um meio de se deslocar. Então, acho que quando a gente fala de crescimento profissional, isso faz toda a diferença. Sim. É você realmente se colocar como protagonista da sua história e não ficar apenas refém das situações que o dia a dia está trazendo. Exato. E um outro ponto legal que você falou quanto mais eu conseguisse ganhar, mais eu teria dinheiro para poder investir nos meus cursos, na minha capacitação. Ou seja, quando a oportunidade vem, você já está preparado para ela. Você começa a traçar todo um caminho já antes disso tudo. Então, acho que isso faz toda a diferença também no processo. Os 3 pontos aí, né? Não, eu falo muito e, inclusive, igual eu falei, defeitos todo mundo tem, mas a gente tem que focar naquilo que a gente pode desenvolver. E principalmente espelhar em pessoas que estão se desenvolvendo cada vez mais e falar, putz, isso daqui eu nunca fiz, esse cara fez e isso é legal. E aí, a partir daí, você tentar extrair. Não é copiar, é ver que aquilo funciona e tentar fazer da sua forma e agregando. E agregando, não é copiar, é diferente, é se espelhar. É se espelhar. É diferente. E é isso, é correr atrás. Muito bom. É correr atrás. Mas e aí, depois disso? Aí eu já estava ali trabalhando naquele ramo e graças a esse preparo, né, que eu fui tendo, que eu fui fazendo, que eu fui colhendo, e até essa questão que você comentou também, inclusive o ano passado, tudo isso que está acontecendo, né, essa pandemia e tudo mais, em um dos treinamentos que eu tive, uma pessoa falou assim, a gente precisa clamar mais e reclamar menos, porque tem o reclamar, esquece o e começa a clamar. E a partir daí, Léo, assim, mudou muita coisa, sabe? Eu excluo, reclamo às vezes, sou ser humano, sou falho, mas tenta excluir sempre esse dá um X nele e começa só ali no clamar, que aí as coisas vão acontecendo, né? Muito legal, muito legal. E assim, nem tudo foi rosas, né? E aí, como eu falei, entrou nesse momento, nessa fase que quando eu fui contratada, entraram mais 2, 3 garotas comigo e depois mais 2 rapazes, que estava tendo uma reestruturação, tinha passado por tsunami e tudo mais, afetou muito o ramo automobilístico e aí eles tiveram uma sacada de estratégia. Então eu fui contratada para ir para um warehouse dessa empresa, né? E aí foi contratada várias pessoas também ali para aquele processo. No momento da contratação, foram 2 supervisores que fizeram essa contratação. Um, assim, super aberto, mente aberta, realmente a gente tem que colocar mulher no departamento, só tinha uma até então, a gente tem que agregar isso, aquilo, então entrou eu e mais outras. Já o outro era bem assim, caixinha, né? Bem quadradinho, mas tudo bem, né? Cada um tem as suas características, a gente tem que respeitar. E a gente também não pode julgar porque talvez foi a própria cultura, a própria criação que a pessoa teve, a própria tradição, então a gente tem que respeitar isso. Mas eu me lembro bem naquele dia, ele chamou só as mulheres lá na salinha de reunião e aí ele pegou e simplesmente não chamou os meninos. E eles tinham sido contratados junto com a gente. E eu falei, por que nós? E por que não eles? E beleza, né? E nova de casa, né? Seguindo tudo ali bonitinho, com medo enorme ali na experiência. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu trouxe vocês aqui, não é pra falar nada demais não. E aí vocês viram que eu trouxe só vocês, né? Só as meninas. Aí, gente, nossa, será que a gente fez o comportamento errado, né? Porque, né, tem que se policiar, né? Só homem ali, será que a gente falou alguma besteira, né? Sei lá. Ele falou assim, não, o negócio é o seguinte, eu não gosto de trabalhar com mulher. Mulher pra mim é casa. Tenho minha esposa fica em casa. Nossa.
Quantos anos você tinha nessa época? Eu entrei lá com 20 anos. Olha, é um peso receber uma Então, informação dessa, né? com 20 anos Com de 20 idade. anos, eu entrei com 20 anos. Entrei em abril, fiz 21 em maio. Aí uma olhou pra outra assim, né? Mas, né, a gente já sabia que ele era mais rígido, mais centrado, assim, e tal. Aí uma olhou pra outra e falou assim, então, é o seguinte, eu boto fé nos dois que estão lá fora. Em vocês vão ter que fazer por onde? Aí eu falei, caraca, velho. Falei, putz, eu falei, poxa, já trabalha com uniforme, né? Faz todo aquele processo lento de integração e tudo mais. Eu falei, será que isso é geral? Só que aí eu fui entendendo que não, isso não é da empresa, isso é a pessoa. Então, assim, é igual eu falei, não dá pra julgar. Cada pessoa, nem os nossos dedos da mão são iguais, então assim... Mas o meu medo naquele momento era se todo homem que ali trabalhasse tivesse a mesma mentalidade, porque eu falei assim, ó, daqui eu vou embora, porque eu vou fazer o quê aqui, né? Se eu não vou ter oportunidade, se eu, né, mulher... Aí, tudo bem. Aí uma olhou pra outra, uma já desanimou, a outra já, putz, e agora? Aí eu falei assim, você não trabalha com mulher, então você vai ver o que mulher é capaz de fazer. Que legal. E aí, beleza, fui fazendo o meu, fazendo o meu espaço, fazendo o meu nome e tento até hoje também isso, né? E foi isso, mas infelizmente uma realmente não ficou. 3 meses ela se ausentou, pediu pra sair. Outra depois de um tempo, mas depois de um longo tempo, 4, 5 anos se eu não me engano, teve uma oportunidade fora do país, foi embora. Mas daquele nicho lá de mulher ficou eu. Olha só, uma coisa legal, né? Eu digo que um ponto importante quando a gente tem um feedback, né? Não necessariamente se for um feedback, mas é a forma como você o interpreta. Sim. Eu sempre tomo para mim que quando eu estou recebendo um feedback, eu tenho que usar isso para eu conseguir me desenvolver mais. Exato. Né? E o quanto que você acha que isso tá para você até hoje, assim, na sua carreira? Daquela experiência, o quanto que isso agregou para você, mesmo não tendo sido, talvez, na intenção de agregar, né? Sim. Mas... Bastante. Porque aí eu fui conhecendo mais, aí eu fui vendo que realmente ali não era todos assim. E tinha pessoas que, ao contrário, que eles falam, inclusive um dos meus últimos superiores falaram, mantém esse empoderamento feminino. Mas esse empoderamento feminino não é, isso é feminista ao extremo, isso e aquilo. É saber que cada um tem seu respeito, que todos nós somos iguais, que todo mundo tem sua função, o meu trabalho não é melhor que o seu e vice-versa, que a gente é um time, a gente é uma equipe. Talvez por ser mulher, você pode fazer algo que tem um detalhe ali e aqui que talvez o homem não vê e vice-versa. Uma força que você tem que talvez eu não tenho. E é isso, é sinergia, é um complemento, entendeu? E isso acabou, tanto é que nessa experiência, nessa oportunidade que eles me deram de ser mestre de cerimônia desse evento que é de premiação, né, dos fornecedores e tudo mais, que era um marco, era uma das premiações que eles fizeram, até porque na época estava se abrindo uma nova unidade da empresa, então ali eram vários fatores, era um peso, que era uma unidade nova, que estava o mundo inteiro com olho para aquela nova unidade, e eu fui também transferida para essa unidade, então todo mundo estava olhando para aquilo. Era um marco de 20 anos de história daquela empresa, era um marco de uma mulher pela primeira vez subindo lá e fazendo a abertura do evento. Era o meu ano de casamento. Nossa! Aí eu lembro até hoje, os supervisores chegaram na salinha e falaram assim, eu tenho um convite pra você. E já de cara eles falaram assim, muita merda. Aí eu fiquei, muita merda? Aí eles falaram assim, é o seguinte, você sabe que a gente está fazendo a preparação do evento, vai ser um marco, esse evento pela primeira vez, ele vai acontecer na unidade tal, isso e aquilo, e aí você quer participar, você quer ser a mestre de cerimônia?
Aí eu falei, mestre de cerimônia, tipo, eu vou ter que conduzir o evento do início ao fim? Chamar toda essa diretoria? Com esses nomes tudo doido? Chamar todos os diretores também dos fornecedores que vão receber premiação, tudo? Eles falaram sim. Você topa? Aí eu falei, topo. Topo. O que eu preciso fazer? Aí eu falei assim, você vai ter que fazer um speech, você vai ter que se preparar, mas tem uma pessoa que organiza o evento por trás, ela vai te ajudar com como se portar, com roupa, como se preparar, o que pode falar no speech, o que não pode, mas você que vai ter que preparar. A gente vai dar a lista dos fornecedores, você vai ter que contar uma historinha antes de chamar esses fornecedores, então a história da empresa, bem resumida, só para fazer a chamada. E você se apresenta, fala com o seu nome, fala o tempo que você tem, isso e aquilo, e tá com você. Mas você vai ter um tempo pra se preparar. Topa? Falei, topo, vamos, simbora. Que legal. Simbora. E aí, quando acabou o evento, né, não tinha pandemia, não tinha nada, então a gente podia ter os comes e bebes ali, né, saudades. Mas aí depois esse superior, que até então não trabalhava com mulher, veio, e aí, tudo bem? E na roda ali que estava, ele falou pra todos, ó, eu que contratei. Eu falei, não foi não. Eu falei, não foi não, mas tudo bem, né, não ia ali, né, tirar a máscara da pessoa. Eu falei, não, realmente, ele participou do meu processo seletivo, sim. Olha, o mundo dá voltas, gente. O mundo dá voltas, gente. Então, assim, até hoje a gente brinca, a gente se encontra, vira e mexe, um precisa do outro. Claro que dentro da sua hierarquia, né? Mas é bem legal isso, é bem legal ter esse reconhecimento, né? E ver que, ó, aquilo lá que você me falou foi uma crítica, mas beleza, através dessa crítica eu construí muitas coisas, né? E aí muitas pessoas depois acabam se inspirando também, né? Falar, pô, fulano de tal, fulano de tal. Então isso é bom também, né? Legal. E assim, olhando para esse evento, né? Você foi uma opção da escolha deles. Hoje, olhando para isso, você consegue relacionar assim, o que você acha que fez com que as pessoas te escolhessem para esse evento? Eu acho que a questão da comunicação e de como se portar, como respeitar o próximo, como poder passar realmente a verdade, representar a marca. E até é engraçado que um desses supervisores que fez a contratação, falava assim pra mim, você tem que falar, que ele lidava com o fornecedor, né, o tempo todo, né? Aí ele chegava em mim e falava assim, você tem que falar, você tem que brigar com os caras, você tem que fazer acontecer. Porque eu falava ali no telefone, coadinho, tudo. Daí minha mãe briga e fala assim, quem diria, né? Pra comprar uma blusinha eu tinha que ir atrás, até quase com 18 anos eu tinha que ir atrás com você. Não ia a nenhum lugar sozinha, tudo eu tinha que pedir pra você, isso e aquilo, que eu era muito tímida, ao extremo. É bicho do mato, não era nem tímida, era bicho do mato. E aí ele ficava, e eu, né, várias pessoas trabalhando ali, né, uma barulheira, todo mundo no telefone, e ele chegava assim em mim e falava, você tem que falar, você tem que colocar um fornecedor pra trabalhar pra você, que não sei o que tem, você tem que ser parceiro, o cara tem que confiar em você. E ficou tanto ali, né, essa pessoa, e aí que realmente eu me desenvolvi nesse ponto. Falei, bom, se é isso que quer, então vamos conversar. E aí, esse negociação que a gente fala, não persuadir, né, mas negociar, uma negociação saudável e se comunicar bem, né, fazer com que realmente a pessoa atenda aquilo que você quer como resultado. E eu acho que um desses pontos foi que fez com que eles me escolhessem ali e ser um marco, precisava, porque tinha outras mulheres, tinha outros setores correlacionados também com a premiação, pessoas até melhores, pessoas que eu me espelhava. E na hora tanto que eu recebi o convite, eu falei assim, nossa, mas por que fulano fala tão bem? Fala mais bem que eu ainda, né? E é mulher, se é esse ponto de ser mulher, e é mulher também. Mas eu falei, não, é você, a gente escolheu você fala, você transmite a verdade, e você tem a marca, a gente sabe que você tem orgulho da marca, então é você.
vamos ver. Legal. E aí no outro ano foi de novo. Aí eu falei, então foi legal. Muito bom, muito bom. Eu vejo que assim, me parece que os seus valores são bem compatíveis com os da empresa. Eu acho que isso também pode ter casa, né? Fortalecido essa oportunidade, né? Exato. Legal. Mas e aí, o que mais que você tem para contar da sua carreira? A partir daí, como que foi? Você conseguiu novas conquistas? Como tem sido para você hoje? Quais seus desafios? Foi um divisor de águas, né? Porque até então, daquela menina, mulher que ficava ali no processo, a partir do momento que eu passei a ser a mestre de cerimônia desse evento, e era CEOs, isso e aquilo, e a diretoria também, e inclusive dessa última promoção que o pessoal, perante crise, a gente sabe que é difícil a gente ter promoção. E a gente tem que entender isso e em contrapartida a gente tem que preparar. Porque nada é tão ruim que vai durar muito, nada é tão bom que também vai durar muito. Uhum. Então o que a gente tem que fazer é preparar. E eu tava me preparando, e em contrapartida esse meu superior chegou e falou, a gente tá preparando, a gente tá tentando, mas o cenário não tá tão bom, mas vai fazendo o seu. E aí um dia ele me mostrou, falou assim, eu fiz isso e isso, eu vou sentar lá e vou tentar pegar a assinatura para sua promoção. Que aí seria o Marco, que até então seria a primeira analista, né, que sucessivamente seria o cargo de liderança, mulher dentro do setor. E aí eu falei, ok, não forcei nada, né? A gente faz o nosso e as coisas acontecem. Quem fica parado não vai acontecer. É fato, inércia. Aí ele pegou e falou que quando ele veio com a minha promoção, né? Ele comentou, falou assim, lá o evento que você fez, quando eu cheguei com o seu nome, na hora que ele viu a foto e tudo mais, o histórico, ele falou assim, foi a nossa primeira mestre de cerimônia mulher, né? Olha, que marco. Aí ele falou assim, então, é ela mesmo. Ela tem essas notas, tudo mais. Claro que a gente não tá bem o tempo todo, a gente falha, nem todo dia a gente tá 100%. Mas a gente tem que ver o geral, né? E o que também, quando errou lá atrás, o que fez pra consertar. E aí ele falou, não, beleza, vou assinar, mas não me pede mais nada, hein? Beleza, aí eu recebi essa promoção e tem tido vários desafios, né? Mas é bastante interessante, assim, como as coisas acontecem, né? Com certeza. E como a preparação ajuda, né? Exatamente. Eu uso toda oportunidade, quando eu falo de crescimento profissional, eu trabalho com uma ferramenta que chama funil de carreira. Então ela divide entre conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, né? Sim. E isso é o que vai diferenciando as pessoas umas das outras e que chega no final numa oportunidade ao final do funil, né? É similar a um funil de vendas. Sim. Até porque a nossa carreira é um constante processo de venda, né? Com A gente certeza. tem que estar trabalhando isso o tempo todo. E aí, então, se você para olhar na tua história, realmente isso está muito alinhado. Então, teus conhecimentos você se manteve desenvolvendo. Então, se a gente comparar isso com os demais, você vai descendo no funil, que você vai conquistando conhecimentos que nem todos estavam buscando. Sim. Habilidades você foi construindo. Atitude, eu acho que o ponto muito forte de tudo que você me falou é essa atitude de não ter medo. Então, topo. Eu ouvi você falar isso pelo menos 3 vezes hoje, então certamente isso faz uma diferença bem grande quando a gente está buscando um profissional nesse sentido, né? Os valores alinhados e compatíveis com os da empresa, então isso faz tremenda diferença. E agora as experiências que você vem conquistando e quanto mais você conquistar, mais você vai obter. Aliás, eu conheci a Natália há alguns anos, pessoal, e ela é uma das pessoas mais focadas em desenvolvimento que eu conheço na minha vida, tá? Ela realmente é uma inspiração pra gente. Obrigada. Muito legal. Se você puder elencar, assim, das dificuldades que você teve, qual delas que realmente fez você evoluir mais como profissional?
Boa pergunta essa, hein? Eu acho que assim, não tem uma dificuldade, a maior dificuldade. Eu acredito que eu não consigo classificar. Mas há dos dias a dias mesmo, os desafios são constantes, os resultados. E não digo só no profissional, eu digo o desafio Natália também. O desafio de, igual você comentou, desenvolvimento. Gente, eu tenho preguiça também, eu tenho sono, tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu não quero, mas a gente sempre precisa ter ali algo que esteja nos inspirando. Igual a gente fala, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você quer ser um gavião, não tem como você ficar no galinheiro. Você pode até passar ali pelo galinheiro para perceber como que funciona aquilo ali e falar, bom, isso daqui eu não quero. E aí são das escolhas. Dificuldade, igual hoje a gente conversando assim entre família, né, com os meus pais, conhecidos, a gente fala assim, poxa, não tinha nome, eu era indigente, né? Estava ali à espera, fiquei ali no hospital ali por 72 horas esperando, né? Então, acho que a partir disso, conheço outras pessoas também que, por exemplo, eu sou filha adotiva, não conheço, tive rejeição, isso, aquilo. Não, eu vejo por outro lado. Eu vejo a partir dali, eu poderia ter uma dificuldade desde o meu nascimento. Poderia ter ido para um orfanato, poderia ter... E isso que é a virada, sabe? Nossa, desde quando eu nasci, pode ter sido uma dificuldade? Pode, mas eu não vejo que foi. Eu dou graças, eu clamo ao invés de reclamar, né? Eu clamo os pais que eu tenho, eu clamo a família que eu posso conviver, e essa é a base, né? Então eu acho que isso tudo é muito importante. E desafios, dificuldade, a gente tem que superar, a gente tem que passar por cima, igual falam, né? Principalmente os mimimi, a gente sabe que tem, a gente fala, mas pra você é fácil, porque você trabalha na empresa tal. Eu falei assim, hoje eu estou aqui, mas eu não sou isso, eu estou aqui, a gente tá de passagem. Igual eu comentei, eu falei assim, nossa, mas né, os seus convidados, quem sou eu na fila do pão, né? Eu não tenho um cargo, uma hierarquia, né? Ainda mais na imensidão dessa empresa, eu sou simplesmente uma matrícula ali dentro. Mas quando eu olho pro lado, eu vejo que tem alguém se espelhando em mim, assim como espelho em outros. E é uma cadeia, entendeu? Mas não como, eu quero ser fulano. Não, aquilo que fulano faz é legal. Sim, é uma inspiração, né? É uma inspiração, entendeu? E aí, o que a gente não pode por exemplo, levar essas críticas que destrói, porque você já viu alguém jogar pedra em árvore que só tem folhagem? Não, né? Só vai jogar na que tem fruto pra derrubar o fruto, né? Exatamente. Então... Exatamente. O pé que dá fruta é o que mais leva a pedrada. Você tá entendendo? Então é mais ou menos nessa linha, nesse raciocínio aí que eu sigo. Tem dificuldade? Tem desafio? O que eu posso fazer? Não sei, a gente comentou nesses dias. Léo, eu não vou poder ir e tal, porque eu tô tô tentando aprender Power BI. Posso estar passado. Tem muita gente na minha frente, eu sei disso. Tem gente que detona nessa ferramenta. Mas beleza, eu tô aprendendo lá no meu. Eu vejo que é uma deficiência, né? É uma deficiência minha, eu preciso aprimorar. Então, eu tô buscando e tô tentando fazer, tô tentando correr atrás. Legal. E é até engraçado, gente, quando ela falou comigo a respeito desse quem sou eu na fila do pão, é um fator crucial. Ela tem a mentalidade voltada para o crescimento. Talvez ela nunca tinha parado para pensar nisso, mas não focar em desculpas, o fato de você assumir a responsabilidade pelo seu sucesso, estar em constante desenvolvimento, estar preparado quando a oportunidade passa, realmente faz uma diferença. E essa mentalidade, por mais que ela fale, quem sou eu agora na fila do pão, mas certamente ela vai ser uma pessoa extremamente grande. O nome dela vai repercutir bastante, ainda não tenho dúvida, viu, Natália? Léo Carreira também. Obrigado. Eu tenho uma curiosidade bem grande e acho que é legal compartilhar com quem está assistindo a gente, ouvindo a gente.
você trabalha numa multinacional e eu entendo que quando a gente está num ponto desse, a cultura é um fator bem importante, né? Porque não necessariamente a cultura brasileira é bem diferente de outras regiões no mundo. Como que isso funciona para você lá? Isso é impactante? Tem alguma dificuldade em relação a isso ou não? Conta um pouquinho pra gente. É bem interessante, porque eu tive, quando eu comecei lá, eu tive um impacto de cultura bem grande, até mesmo pelo esse primeiro feedback aí, né? Mas depois eu fui vendo que, por outro lado, tinha muitos pontos positivos. Que realmente, se a gente seguir a filosofia, né, a cultura da empresa, essa questão do indivíduo, essa questão do respeito ao próximo, essa questão da igualdade, de sermos iguais realmente, independente de hierarquia, independente de gênero e tudo mais, apesar de ainda sim ter essa desigualdade entre proporção de homem e mulher, mas eu não digo que isso é uma deficiência da empresa em si, mas sim do âmbito ou até mesmo o Brasil, o mundo, tem essa desigualdade. Mas também um pouco da questão das próprias mulheres mesmo, né? Que tem muitas que, eu vou parar por aqui, pra mim já deu. Mas tem outras que não, eu vou seguir, eu vou fazer. Igual recentemente eu li um livro da Melinda Gates, ela não ficou à sombra do Bill Gates, ela foi procurar o espaço dela. Entendeu? E ela poderia ter ficado tranquilamente na sombra dele. Mas não, ela fez o espaço dela, entendeu? Então é muito de pessoa para pessoa, mas com certeza a cultura hoje, ela é intrínseca, né? Ela tá ali e no dia a dia mesmo a gente passa a se policiar, falar, não, a gente tem que ir nesses valores aqui, que igual você comentou, acaba casando. Claro que tem um ponto ou outro que a gente fica assim, pô, mas isso daqui não vai muito de encontro. Mas, né, não tá escrito ali, tem coisas que a gente tem que respeitar. E passar por cima é um ou outro, colocar na balança, não, o que realmente tem valores, os valores são maiores do que esse ponto aqui e seguir. Mas é isso. Muito legal. E tratando de valores, um outro ponto bem legal, a Natália ela é bem voltada para a parte altruísta também. Né? O que você vê? Isso aí é só por valores, é só a vontade de ajudar ou você vê que isso contribui também para o seu desenvolvimento? Eu acho que é os dois. Principalmente pelo berço, dessa convivência, dessa base que eu tive de educação dos meus pais, porque mesmo com o mínimo ali, sempre teve aquelas limitações, claro, nunca passei fome, longe disso, graças a Deus, mas meus pais não têm alfabetização, nada, mas são pessoas extremamente inteligentes, me ensinam e ensinou várias pessoas, não é à toa, até a gente brinca que eles têm não sei quantos afilhados, tem mais afilhado, dá pra ter construído umas 30 casas de tanto afilhado que tem. Então, assim, são pessoas bem amáveis. E mesmo com o mínimo que eles tinham, com o pouco que eles tinham, eles conseguiam multiplicar e ajudar as pessoas que precisavam. E é assim até hoje. Então, eu acho que é essa base, é essa formação que eu tive e, por consequência, isso acaba ajudando também no meu desenvolvimento. Hoje, mais pela questão de conexões, né? Então, igual recentemente, a gente tinha uma meta aí de 29 cestas básicas. A gente conseguiu 65. Então, assim, mais de 1 tonelada de alimento. Eu poderia não ter feito nada, mas eu poderia ter feito esse mínimo, que esse mínimo já virou bastante. Então, é sempre voltar pro outro e é isso, assim, ter essa base com certeza foi muito importante. Meus pais também ajudam muitas pessoas, mas o que uma mão dá, a outra também não precisa saber. Mas eu acho que a ideia de quando a gente compartilha e quando a gente cria conexões, é exatamente isso, jogar essa sementinha pro próximo. Até várias pessoas vieram e falaram assim, pô, legal isso daqui que você tá fazendo, vou fazer no meu aniversário também. Então, não é nem questão de, pô, tá se achando, tá querendo mostrar as coisas pros outros, mas não, ó, tô falando que isso daqui, por mínimo, uma sementinha. Se a gente regar no coração de alguém, isso vai multiplicar numa imensidão que
a gente vai perder de vista. É verdade, é verdade. E aí, de novo, aparece o padrão de pensamento, tá, gente? Que muita gente realmente pensa, tá querendo se mostrar, tá querendo... Não. É a pedra, né? A famosa pedra que vai dar. Exato. Tá plantando sementes para que a gente possa colher resultados para outras pessoas, Sim. Outras pessoas possam crescer, se beneficiar, né? E ter oportunidades também. Muito bacana. Bom, uma pergunta que eu faço para os meus convidados e que eu acho que é a pergunta que eu mais fiz na minha vida para as pessoas, eu queria que você me contasse quem são as 3 pessoas, os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais. Eu tive várias pessoas-chave aí na minha vida. Seria até egoísmo se eu deixar alguma pessoa aí à parte dessa pergunta. Mas vamos lá. Uma pessoa que com certeza me abriu, que foi a Kelly Guiroto, que eu já comentei, que me ajudou aí nesse processo. Na verdade, ela deu a deixa, né? E aí me ajudou para entrar como menor aprendiz nesse primeiro contato com a multinacional. Mas falando de mentores mesmo, do profissional ali que me tornou, né, que eu ainda estou me desenvolvendo, eu tenho 3, que foi na época que eu fui menor aprendiz, que era o Anderson, o Sombra, que foi a pessoa que me contratou, e Sombra não precisa, a voz dele, nossa, eu tinha um medo de chegar nele, mas um coração enorme, até hoje a gente se encontra, eu trabalho nas eleições e por consequência ele vota na ala que eu trabalho. E é muito engraçado que ele chega... E o Claudinho, que foi o meu mentor, assim, que por fim ele que me deu, depois desses anos quando eu fui temporária, quando eu fui estagiária, ele que estava lá e graças a ele, graças ao momento que ele falou assim, dá suas coisas aqui, que eu vou fazer e você corre atrás disso daí. Porque se não fosse isso, se fosse uma outra visão, uma outra pessoa que tivesse falado, azar o seu, perdeu. Né? E ele por contrário, não, filha, corre que você tá fazendo aqui ainda, né? Então eu sou muito, muito grata a ele ainda trabalha nessa empresa, é um mega profissional, um mega ser humano, um tamanho imenso de coração. E a Verinha, que trabalhava lá também, e a Verusca, né, que a gente fala, que ela também era o símbolo ali de mulher, que fez essa mentoria no âmbito feminino, né? E ela também entrou como guardinha lá e se desenvolveu, teve os seus cargos, as suas oportunidades, se aposentou nessa empresa também. E é uma pessoa assim, eu falo que é a minha Santíssima Trindade. É o trio que realmente me deu uma base muito, muito grande. E, inclusive, depois eu tive a oportunidade nessa empresa que eu estou de ser mentora de uma menor aprendiz. E aí veio todo aquele, né, aquele flashback, aquele filme. Então, foi muito importante que aí eu me vi, na verdade, na presença da Vera, porque essa menor aprendiz, ela tinha de seus 15 para 16 anos, né, 16 anos, e ela ainda não tinha essa maturidade, essa questão de, olha, você tá aqui, é um ambiente mais masculino do que feminino, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, você tem que se dar o respeito, você tem que respeitar os próximos, sempre com educação, sempre fazendo ali, sempre perguntando, é urgente, eu preciso fazer isso agora pra você, sempre priorizando, tendo as suas escalas, tudo certinho pra você atender aquilo que você tá sendo solicitado. Então, assim, essas pessoas... E claro, eu tenho pessoas ao meu lado, meus pares, que também me ajudam muito hoje em dia, que eu nem vou citar nome, porque são as pessoas que estão aí no meu desenvolvimento também, que até mesmo as 2 pessoas que me deram a oportunidade e acreditaram no meu potencial para ser a mestre de cerimônia, com certeza. Muito legal. Olhando em termos de crescimento, quando a gente faz essa pergunta, a gente consegue extrair muito de como a pessoa se motiva, de como a pessoa ela funciona efetivamente, né? E a gente consegue usar isso também, o autoconhecimento como uma força, né? E trazer cenários diferentes. No caso, por exemplo, que você trouxe, dá para ver muito sobre um motivador de altruísmo aí. Porque as pessoas com as quais você citou,
todas você citou, ela me ajudou muito, ela me desenvolveu bastante, então todas estão caminhando por isso. Então a gente percebe que isso é um motivador para você e você deve usar isso como potência. Sim. Para quem já assistiu o episódio do Wanderson, vocês vão ver isso claramente com relação ao conhecimento. Conhecimento é um ponto muito importante para ele e ele citou isso com os mentores que ele apresentou aqui. Muito legal, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa e eu queria que para o pessoal de casa que está nos assistindo, nos ouvindo, que você desse um conselho para eles, uma dica de o que fazer para crescer, para que eles possam se desenvolver também. Vamos lá. Eu acredito muito não tem medo, não tenha medo. Se tiver com medo, vai com medo, aprende no caminho e segue. Se não estiver preparado, se prepara e vai. Mas se você já está traçando uma jornada, se você já está fazendo o seu legado, com certeza é porque você já sabe do seu propósito, né? Então, não tenha medo. Vai, se der medo, tenta se apoiar em alguém ali, mas segue. Também celebrar. Eu acho que é muito importante a gente celebrar. Porque, principalmente, os pequenos passos. Os pequenos ali, porque é os pequenos que somam que se tornam grandes. Então, não adianta você querer subir a escada de 3 em 3 ali, né? Você vai ter que subir a escada de 1 em 1, senão quando você chegar lá, se for subindo de 3 em 3, de 4 em 4, você vai se cansar. E depois você não vai conseguir manter. Então, celebre as pequenas coisinhas. Celebre as pequenas coisas, valorize quem está ao seu lado, valorize quem está fazendo para quê com você e para como, né? Então, celebrar isso eu acho que é muito importante. E doação. E quando eu falo doação, não é sentido monetário, não é sentido de objeto. Pode ser também, né? Que é o que ajuda também. Mas eu acho que você ter um ouvido, você ter um ombro amigo, você parar, que seja ali escovando o dente, que seja durante o seu almoço, perceber que a pessoa não está bem ali, doa um pouco do seu tempo para essa pessoa e eu tenho certeza que para a pessoa talvez vai mudar muito. Para você talvez não mude nada, mas para aquela pessoa vai mudar bastante coisa. E educação sempre, né? Educação. Tentar ser o otimismo o mais possível também, o pensamento positivo eu acho que é muito importante. E manter o alto astral. Manter a alegria, manter felicidade naquilo que se faz, felicidade com as pessoas que estão ao seu redor, ver que alguém não tá bem ali, assim como às vezes eu não tô bem também, mas tem uma pessoa que tá melhor do que eu naquele momento e aquela energia que a pessoa tá me ajuda a ficar melhor. E você estando bem, o seu resultado vem. Nossa, muito bom, tô muito feliz com toda a nossa conversa, Nath. Legal. É inspirador para mim ouvir o quanto você realmente é proativo em relação a se desenvolver, ao padrão de pensamento, né? Mais para positividade. Se você gostou do conteúdo que a gente está apresentando aqui hoje, comente, compartilhe, curta, se inscreva, e é isso que vai fomentar a gente a continuar com essas histórias inspiradoras, assim como a da Natália. Natália, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, foi uma Léo. honra receber você aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por esse espaço, por essa oportunidade. Conte comigo para os novos passos aí. Certamente. Estaremos à disposição no que precisar, com certeza. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.